Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e a gente vai fazer junto aqui o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 30 de abril, último dia do mês de abril. Espero que tenha sido um mês bom para você. Vamos fazer um planejamento tranquilo, sem inventar moda, em cima das competições que a gente trabalha. Vou tentar elucidar para vocês algumas partidas que eu quero focar, outras nem tanto. Estamos chegando aí já no final da temporada europeia, então tem algumas partidas que valem muito, outras que não valem tanto. Tem alguns campeonatos que vale a pena ficar de olho nas partidas que não valem nada, outros não. Enfim, vai de cada um. Conto sempre, lógico, com o apoio de vocês aqui nos comentários, me ajudando com algum tipo de informação. Eu leio todos os comentários que vocês colocam aqui para mim. Se eu falar alguma besteira também, me corrige, lógico. E se eu puder pedir para você, como sempre, para eu não esquecer no final, não esquece de se inscrever nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajuda no seu planejamento. É muito bom ter esse feedback de vocês. E se você puder deixar o like no vídeo também, ajuda demais para o YouTube divulgar para mais pessoas. Tá bom? Então, como sempre, eu gosto de falar no final, mas agora eu quero falar no início também. Não inventa moda, faz sua gestão, utiliza seus métodos, não faz o arroz com feijão, que funciona principalmente agora no último dia do mês. Eu costumo dizer que tu não vai resolver o teu mês no último dia e também não estraga ele, se ele tá bom, né? Se ele tá normal, não precisa, mantém. Se ele tá muito bom, não precisa perder um pouco, né? Não precisa vir pro mercado também achando que você tá com sobra para gastar. E se você está ruim, se está complicado, não é no último dia do mês que você vai dar uma virada de chave. Então, vai devagar, não inventa moda, faz o arroz com feijão, porque a grande dificuldade da maioria das pessoas que não ganham dinheiro aqui é fazer o simples. Muita gente fica procurando um segredo, né? Um método perfeito, uma forma que ninguém contou ainda. Gente, não existe. Eu tô aqui há 10 anos e eu garanto para você. Faz o simples com gestão e vai controlando o seu emocional. À medida que o tempo vai passando, você vai melhorando emocionalmente e você vai começar a subir degrau por degrau. Lógico, você não vai dar um esticão, porque não é assim que funciona, é devagarzinho, mas vai acontecer. Agora, se você não tem paciência, você não vai conseguir fazer o simples. Você não vai conseguir ver resultado no simples, porque você não quer fazê-lo. Você simplesmente quer inventar moda. Você quer fazer um método que seja emocionante. Ah, porque esse método aqui é muito chato. Esse método aqui é muito parado, né? Pô, fazer lei com essa odd aqui é muito chato. Eu quero pegar um lei num super favorito. Eu quero emoção, gente. O mercado não é para ficar emocionado. Beleza? Então vamos devagarzinho. Tô aqui com você sempre que eu puder, todos os dias, e a gente vai planejando o nosso dia de trabalho. Tá bom? Vou falar rapidinho de sexta-feira. Sexta-feira eu me foquei na Bundesliga 2. Tivemos um gol do Schalke no último lance do jogo, 2 gols do Terode, 26º gol dele agora, se eu não me engano, ou 27º, artilheiro isolado da Bundesliga 2. Tivemos a derrota do Bremen, olha o Bremen com uma odd baixa, novamente o Bremen não consegue vencer dentro de casa. Eu falo para vocês que as odds baixas, a Bundesliga 2 não costuma aceitar desaforo de odds baixas assim, né? Nesse sábado temos mais duas, eu vou mostrar para vocês. Tivemos um empate do Nuremberg no último lance também contra o São Paulo. São Paulo vem recorrentemente tomando esses empates no final. Enfim, foi uma sexta-feira de Bundesliga muito boa. Eu acabei indo ajudar o meu pai na parte da tarde e não fiz mais nada. Não fiz o jogo da Bundesliga 1, que terminou 1-1, União Berlim e Freiburg e Greuther Fürth. Foi até bom não ter feito nada, porque eu não gostei daquela odd do União no início, eu tinha comentado com vocês. Vamos lá, sem mais delongas, desculpa a demora, a devagação aqui. Vamos começar pela Alemanha. Vou começar pelos jogos que valem alguma coisa, né? Vamos começar com algum tipo de interesse. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Dortmund não briga por mais nada. O Dortmund acabou de perder o campeonato. Não vai ficar de fora da Liga dos Campeões, então já tem a sua vaga praticamente garantida. E o Bochum tem uma distância considerável aqui de 8 pontos para o Stuttgart, tá? Então eu ouso dizer
que o Bochum não vai cair, mas a gente não pode colocar a mão no fogo por nada. Se você vier fazer um back Dortmund, coisa que eu acho muito difícil que eu vá vir fazer, porque o Dortmund, durante toda a temporada, dificilmente ele me deu padrão para esse tipo de odd aqui, venha com a intenção de buscar o Haaland em campo, obviamente, ele tem que estar aqui. Lembre-se que ele está fazendo as suas últimas partidas no Dortmund, ele deve sair, então pode ser sim que o Dortmund dê padrão para trabalhar em back, vale a pena consultar. Eu particularmente vou ficar de fora por não ter tanta confiança, tá? Mas se eu fosse vir fazer alguma coisa seria para trabalhar em back ao time do Dortmund. Tomar cuidado com o Bochum, que ele é muito bom de contra-ataque, tá bom? Stuttgart e Wolfsburg, jogo imprescindível para o Stuttgart, que está a caminho da Série B, da segunda divisão, e precisa melhorar. Com a melhora nos últimos jogos do Hertha Berlim, que somou bastante ponto nas últimas 3 partidas, o Stuttgart começou a ficar com a corda no pescoço. O Stuttgart tem, nesse momento, a vaga, vocês não estão vendo aí porque o monitor está grande, eu preciso ajustar isso. O Stuttgart tem 28 pontos e está com 31 jogos até o momento. Nesse momento, o Stuttgart está ficando com a vaga da relegation, que é disputar com o terceiro colocado, que nesse momento, se eu não me engano, é o São Paulo, pelo empate que ele tinha com o Nuremberg. Se bobear ainda é o Darmstadt, num jogo de volta. Mas ainda faltam 3 rodadas para o final e essa dança aqui entre Hertha, Stuttgart e Arminia pode acontecer. Tá? É um jogo desesperado para o Stuttgart e toda vez que eu pego equipes desesperadas jogando, eu sempre lembro para vocês o que eu gosto de fazer. Se essa equipe sai na frente, eu gosto de não trabalhar gols, tá? Porque é bem provável que ela tente segurar o resultado, segurar a vantagem. Se essa equipe sai atrás, aí eu gosto de trabalhar gols, porque geralmente é onde ela se expõe, é onde ela vai para o tudo ou nada e é onde ela acaba deixando os espaços. Então, primeiro, dá para trabalhar aqui o match odds com essas cotações, no Lê a Pior Equipe, e dá para trabalhar gols desde que o Wolfsburg abra o placar contra o Stuttgart, tá bom? O time do mais contra o Bayern, sinceramente, não me interessa muito fazer. O Bayern já é campeão, deve rodar bastante o elenco, o mais é time de meio de tabela, e aqui eu prefiro ficar de fora, tá? Não é desdenhando do Bayern, mas realmente a competição para o Bayern já foi. Augsburg e Colônia, o Augsburg ainda precisa pontuar, apesar de já ter se distanciado bastante da zona de rebaixamento aqui. 35 pontos é uma distância bem considerável, são 7 pontos aqui para o time do Stuttgart, mas um empatezinho já ajuda, né? E torcer, obviamente, contra o Stuttgart. Dá para trabalhar contra o Lê a Pior Equipe em campo? Também dá para repetir mais ou menos o que eu falei aqui no jogo do Stuttgart. Só que a diferença é que o Augsburg não está com tanta corda no pescoço como está o Stuttgart. Então, se for para trabalhar aqui no mercado de gols, eu já não viria tanto, tá? Pode ser que seja um jogo para gols, sim, beleza, mas eu venho primeiro com essa intenção de trabalhar match odds, se der leitura, se o Colônia estiver desinteressado, afinal de contas, não sei se o Colônia vai estar muito interessado no jogo, ainda tem chance de pegar uma vaga aqui na Europa League, ainda até tem chance de pegar uma vaga na Champions, né? Apesar de ser difícil, mas ainda tem. Então vamos ver. Pode ser que o Augsburg venha jogar para empatar, para fazer um ponto e torcer contra o Stuttgart e o Hertha, e a gente pode ter uma leitura de lei. Vamos dar uma olhada, né? Arminia e Hertha Berlim, aqui temos 2 times da zona praticamente lá de baixo se enfrentando. Vou repetir o que eu falei no jogo passado, quando o Hertha jogou contra uma equipe que também estava disputando o rebaixamento, que foi contra o Stuttgart. E, de novo, contra o Augsburg. Foram 2 jogos seguidos aqui, ó. Toda vez que eu tenho 2 equipes se enfrentando, onde elas estão numa situação de risco de queda, eu não me envolvo em gols, porque a equipe que marca geralmente segura a vantagem, tá? Então eu vou trabalhar no máximo aqui também um match odds, tá bom? E Hoffenheim e Freiburg, nós temos uma disputa do Freiburg para tentar entrar na zona de classificação de Champions. Ainda dá para ameaçar o Leverkusen e o Leipzig. Talvez, se for colocar nesse momento, o Freiburg disputa diretamente com o Leverkusen, mas a gente tem que lembrar que o Leipzig está focado em 2 competições, né, que nesse momento é a Europa League e a DFB Pokal, Copa da Alemanha. Também pode ser um jogo para match odds, mas eu ficaria de olho em 2 coisas. As bolas paradas do Freiburg, eu não preciso nem consultar no PDF de apoio, porque vocês já sabem que é muito perigosa, e o mercado de gols. Esse jogo aqui dá sim para se explorar algo no mercado de gols. Mas óbvio, quando eu trabalho gols, eu não estou trabalhando match odds. Se eu estou trabalhando match odds, é porque não tem leitura tanto para gols assim,
tá? Então, dos 6 jogos da Alemanha, eu vou ficar de olho em 4, beleza? Na Bundesliga 2, e eu já deixei o meu artigo da Betfair, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Eu já deixei o meu artigo da Betfair lá no blog da Betfair. A gente teve alguns jogos já nessa sexta-feira, eu já tinha deixado aqui. Eles me pedem até para deixar palpites. Eu não sou bom de palpite não, hein, mas até que tá indo bem. Eu deixei aqui um over 2,5 no jogo do Sandhausen com o Schalke, foi 2-1, acabou entrando. Falei sobre os destaques da 31ª rodada, os principais jogos da rodada 32, teve o Sandhausen com o Schalke, que realmente foi um jogaço, e tem o jogo do Ingolstadt com o Hamburgo. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar esse link aqui embaixo, tá? Possíveis surpresas, olha só, possíveis surpresas. As possíveis surpresas da rodada 32 são jogos dos super favoritos. Ambas as equipes começam com odds extremamente esmagadas e enfrentam adversários que já não brigam por mais nada. O Bremen recebe o Kiel e o Darmstadt recebe o praticamente rebaixado Aue. Olha isso aqui, ó. As surpresas podem ficar por conta das odds e dos favoritismos exagerados. No histórico da Bundesliga 2, as equipes superfavoritas costumam ter dificuldades de manter esse favoritismo em campo. Hoje o jogo foi 3-2 para o Kiel. Onde do Bremen foi 1,36, tá? Então isso aqui eu escrevi na quarta-feira, né? Porque eu tô acostumado já com esse tipo de odd. Amanhã a gente tem Darmstadt e Aue. Eu coloquei aqui, ó, um over 2,5. Apesar de estar bem baixa essa odd, eu coloquei um over 2,5, porque mesmo o Aue já estando praticamente rebaixado, a gente sabe que essas odds na Bundesliga 2 são complicadas, tá bom? Deixa eu só lembrar para vocês antes da gente passar para as outras competições. Na Bundesliga 2, o que ainda está em disputa? Meu mouse parou de funcionar? É muito monitor. Ah, tá aqui, ó. Eu tô com 3 monitores, a seta vai embora. Dinamo Dresden e Regensburg. Eu iria trabalhar esse jogo se não tivesse acontecido o que aconteceu na sexta. O Hannover venceu e com isso o Hannover foi para 39 pontos. Aqui, ó, 39 pontos e passou o Sandhausen com 38. Nesse momento, o Sandhausen tem 38 e o Dresden tem 30. Para o Dresden conseguir sair dessa zona de relegation, vocês não estão vendo aí, mas ele está com 8 pontos a menos, ele precisa vencer as 3 últimas e torcer para o Sandhausen não vencer as outras 2. É muito difícil, tá? Mas se for trabalhar algo aqui, seria algo em lei. E eu não viria para trabalhar. Jogo importante, jogo bom para ficar de olho, Ingolstadt e Hamburgo. O Ingolstadt já está rebaixado para a 3ª divisão. Lutou para subir, caiu na primeira temporada. E o Hamburgo precisa vencer porque nesse momento, olha só, o São Paulo empatou com o time do Nuremberg no último lance. O Hamburgo com 31 jogos, se vencer, iria a 54, ficaria um bololô danado aqui e lógico tem que torcer para um tropeço também do Darmstadt, que começa com odd baixa. Acho esse jogo para uma possível vitória do Hamburgo, mas tem sempre aquele tabu do Hamburgo. Quando o Hamburgo precisa, quando ele não pode se complicar, é aí que ele se complica. Mesmo que seja um time ruim, mesmo que seja um time rebaixado, é complicado. Complicado, eu ia falar até uma besteira, mas é complicado. Eu torço para o Hamburgo subir, mas ao mesmo tempo eu gosto que ele fique, porque ele dá oportunidade de trabalho, tá? Então eu vejo uma possibilidade de trabalhar um back Hamburgo, mas não com essa odd. Odd baixa na Série B da Alemanha é complicado, então eu ficaria de olho no mercado de gols. Os outros jogos, eu sempre gosto de falar para vocês. Aqui o Darmstadt com a Aue também, ó, odd muito esmagada, mesma coisa do Bremen, não viria para trabalhar no match odds, viria para trabalhar gols, e é melhor se o Darmstadt sair na frente, tá? Porque a gente tem um caminho onde o Darmstadt não para. Os outros 2 jogos, aqui por exemplo o Rostock com o Paderborn, não é porque não vale de nada que não pode ser um bom entretenimento e às vezes uma boa oportunidade. Hoje, por exemplo, a gente teve 2-0 Hannover, tudo bem que o jogo deu uma caída no segundo tempo, tivemos um 3-1 do Fortuna Düsseldorf para cima do Heidenheim, então jogos que não valem muito, mas que dão também boas oportunidades. Tá bom? Vamos para a Série A italiana. Temos Cagliari e Verona. Eu não estou passando muito no PDF de apoio, porque senão a gente agarra muito, né? E sábado é muito jogo. A gente tem Cagliari e Verona. Esses 2 times disputam praticamente coisas opostas, né? O Verona numa temporada muito sólida, não vai pegar a vaga na Europa ainda, mas
tá caminhando para as próximas temporadas acabar brigando por algo assim, e vocês não estão vendo aí, mas o Cagliari tem 28 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Cagliari precisa pontuar, mas não é fácil enfrentar o Verona. Como o Cagliari precisa pontuar, eu só vou trabalhar gols aqui depois do primeiro gol do jogo para me direcionar. Mesma situação na Alemanha. Se o Cagliari marcar primeiro, eu não vou trabalhar os gols, porque é a tendência que o Cagliari reduza o ritmo para tentar segurar a vantagem. Claro, isso não quer dizer que ele vai conseguir, pode ser que ele tome uma virada, uma goleada, mas já fica fora um pouco do contexto. Se o Verona sair na frente, aí o Cagliari precisa botar as barbas de molho, vai precisar ir para cima e pode ser um bom jogo, tá? Os últimos jogos, vamos dar uma olhada aqui, ó. Os últimos jogos do Cagliari só venceu o Sassuolo em casa. O resto é derrota para Lazio, para o Spezia, para o Milan, para o Udinese, para a Juventus e para o Genoa, confronto direto, tá? E o Verona venceu o Atalanta fora, empatou com a Sampdoria em casa, perdeu para a Inter e venceu o Genoa, tá bom? Dá para trabalhar match odds aqui? Sim, dá para trabalhar match odds sem problema nenhum. Se eu não me engano, o Cagliari é o time, eu vou até puxar aqui, agora sim eu vou puxar o PDF de apoio. O Cagliari é o time que mais tomou gol de cabeça na competição. Mas aí você olha o time do Verona também, é complicado confiar, né? 16 gols de um lado, 18 do outro, dá para marcar como, né, uma expectativa. Não dá para falar que vai acontecer com certeza, mas pelo menos uma expectativa de que pode ser uma oportunidade, tá bom? Napoli e Sassuolo. O Napoli praticamente deu adeus à disputa do título, muito vacilo em situações decisivas, em jogos que precisava vencer, derrota para o Empoli na rodada passada de virada, abriu 2-0, tomou 3-2, não pode, né, Napoli? E aí vai com uma odd de 1,45 contra o Sassuolo, que adora roubar dos ricos e dar para os pobres. Não. Se você vem trabalhando o Napoli aqui só pela camisa, cuidado, tá? O Sassuolo contra essas equipes grandes aqui não costuma pestanejar. Últimos jogos entre Napoli e Sassuolo, olha isso aqui, ó. 2-2, 3-3 e 2-0 Sassuolo, tá? Então toma muito cuidado com esse back aqui que não me agrada nem um pouco. Inclusive eu vou pular esse jogo com todo respeito. Apesar de ser um jogo com uma tendência para gols. Se bem que, poxa, 6 e 4 gols nos últimos jogos. Sei, o Sassuolo não briga por mais nada, mas também deixa quieto, eu vou pular. E eu vou pular o Napoli, tá? Comigo, não tô aconselhando ninguém pular não. Sampdoria e Genoa, mais um confronto direto. O Genoa tá dentro da zona de rebaixamento com 25, o Sampdoria tá fora com 30, tá? Também pode ser um bom jogo aqui para match odds. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação a mais aqui no PDF de apoio. Olha só, no Napoli eu esqueci de falar, ó. O Napoli tem 13 gols de cabeça e o Sassuolo tem 12 sofridos. O Sassuolo tem esse calcanhar de Aquiles há várias temporadas, tá? Então o Sassuolo realmente toma muito gol de cabeça. Aqui Sampdoria e Genoa. O Genoa também toma bastante gol de bola parada e a Sampdoria faz. A Sampdoria precisa pontuar. Uma vitória aqui já deixa o time muito mais tranquilo. Ainda não salva, mas deixa o time muito mais tranquilo. É uma distância de 5 pontos para a zona de rebaixamento, mas os últimos adversários da Samp não são fáceis. Se a gente pegar aqui, ó, os últimos jogos da Sampdoria, vai pegar o Genoa, né, nesse sábado, a Lazio fora, a Fiorentina em casa e a Inter fora. Então, talvez a Sampdoria possa ainda ter um risco muito grande de rebaixamento e precise vencer aqui o time do Genoa. Eu vou colocar também as bolas paradas como a gente viu ali, tá? Spezia e Lazio, eu tenho deixado de mão um pouco o time da Lazio, apesar da Lazio ainda disputar a competição aqui europeia. Dá para tentar buscar uma Europa League, nesse momento tá com a vaga na Conference, pode até perder essa vaga na Conference, né? Que é muito que a nada tem. A Lazio tem 7 vitórias em 17 jogos, não é um aproveitamento muito bom, não marca tanto gol assim como marcava antes, toma muito gol também. Os últimos jogos da Lazio,
derrota para o Milan, empate com o Torino, 4-1 no Genoa, 2-1 no Sassuolo. E o Spezia, uma vitória com o Venezia e uma vitória no Cagliari apenas nos últimos 10 jogos. Dá para buscar um Leia Spezia aqui sim, tá? Não vou mentir para vocês. Os últimos jogos entre eles costuma ser de gols, hein? 6-1, 2-1 e 2-1. 3 vitórias seguidas da Lazio desde que o Spezia subiu para a Série A italiana. Tá bom? Dos 4 jogos eu só vou ficar de fora do Napoli. Realmente o Napoli não me passa confiança. Primeira Liga de Portugal temos o Porto com uma odd esmagada. Eu vou ficar de fora dessa odd aqui. Mas o Porto não pode vacilar, hein? O Porto perdeu na última rodada para o Braga, viu o Sporting vencer e a distância para o Sporting diminuiu, né? Era bem maior, agora são de 6 pontos, né? 6 pontos. Ainda dá? Ainda dá. Mas os adversários... Vamos ver aqui quem é que o Porto pega. A gente vai tirar uma prova aqui, ó. O Porto pega o Vizela, o Benfica. Olha só, o Benfica tirou 3 pontos do Sporting. No último jogo venceu por 2-0, gols do Darwin Nunes. Pode ser que o Benfica também ajude o Sport. Aí eu não sei, né? Você que é benfiquista, o Benfica provavelmente não vai querer ajudar ninguém, mas bater no Sport, bater no Porto seria muito bom, né? Daria uma inflada muito boa no ego. E se o Benfica vence o Porto e o Sport vence, aí essa distância já cairia para 3 pontos. E o Porto pega o Estoril. Onde que está o Estoril? Meio de tabela. E o Tondela, que é zona de rebaixamento. O Tondela precisando vencer. O Porto pode chegar... Se ele perde para o Benfica, não tô zicando o Porto, tá? Estou só fazendo uma conjectura aqui, vai. Porto vence o Vizela, tá? Vizela tá numa situação de... Cadê o Vizela? 13º, tá? Porto vence o Vizela, supondo. O Sporting vence também, continua com 6 pontos. Aí o Porto perde para o Benfica e o Sporting ganha, vai para 3 pontos de distância. Aí o Porto pega o Estoril. O Estoril aqui é meio de tabela, como a gente já sabe, em casa. Provável que o Porto vença, né? Supondo que o Sport vence também. E aí vai para a última rodada contra o Tondela, precisando apenas empatar. Nem precisa vencer. Então tá difícil a situação do Sporting, mas se você vier trabalhar esse back Porto, saiba que o Porto vai vir numa gana do caceta para ganhar esse jogo, mas com essa odd eu fico de fora. Talvez um handicap, talvez uma goleada, mas para mim eu fico de fora. O Belenenses com o Braga já é um jogo que eu tenho tendência a ficar de fora, apesar do Belenenses já estar praticamente rebaixado, precisa vencer, né, para tentar. O Braga não briga por mais nada, eu sempre gosto de falar isso. O Braga gosta de bater em gente grande. O Belenenses aqui, que nem é o Belenenses verdadeiro, é o Belenenses falso, eu acho que vale a pena a gente... Se você for fazer, eu viria para trabalhar um lei Belenenses, mas o Belenenses precisa da vitória, tá? Eu vou ficar de fora do Campeonato Português nesse sábado. Aí nós temos Premier League, 2 jogos que eu vou focar só. Liverpool fora de casa contra o Newcastle, 1,36. O Newcastle vem de excelentes resultados com o Bruno Guimarães e o outro brasileiro que eu me esqueci, Joeliton, né? São 4 vitórias seguidas. Bateu no Wolves, bateu no Leicester, bateu no Crystal Palace, bateu no Norwich. São equipes... também não, mas bateu, né? Então já deu uma melhorada muito grande na posição na tabela aqui do Newcastle, que estava na zona de rebaixamento e parecia que ia cair, né? O Liverpool a gente já sabe. Fez bom resultado contra o Villarreal, vai jogar com tudo contra o Newcastle. Eu viria para esse jogo aqui para tentar buscar uma leitura para back ao Liverpool, tá? O outro jogo é Leeds e City. O City já pega, na minha opinião, um adversário chato, mas tem uma defesa horrorosa, o Leeds. Um time que faz muito gol, né? Que produz muita chance de gol. Time do Rafinha, mas que toma gol demais também, né? Então também vem para tentar buscar uma leitura de back. Lembrando que os 2 times, Liverpool e City, estão separados por 1 ponto apenas, eles não podem mais perder. Então, tentar buscar leitura para os 2. Assim como hoje, por exemplo, no Sevilha, o Sevilha saiu na frente, eu venho para buscar um back no primeiro tempo com padrão de back. Nada de segurar até o final do jogo, tá bom? Os outros jogos, com todo respeito a quem gosta da Premier League, eu vou ficar de fora por desconhecimento e por, né,
priorizar as brigas de fato, tá? La Liga, vou ficar de olho no Real Madrid. O Real Madrid só precisa empatar para ser campeão da La Liga. Não precisa vencer. Só precisa empatar. Eu vou ficar de olho num Leia por equipe em campo para ficar de olho num Leia espanhol. Mas toma cuidado. Por que eu vou no Leia espanhol? Porque eu acredito que o Real Madrid pode rodar um pouco o elenco por conta do jogo da volta contra o City nessa próxima semana. Mas o espanhol, quando joga fora, é um time chato pra caramba. Os últimos jogos do espanhol, apesar de ser várias derrotas, são algumas derrotas, né? Mas teve, por exemplo, uma vitória contra o Getafe, uma vitória contra o Mallorca, uma vitória contra o Celta de Vigo. Mas mesmo assim ele produz gol fora de casa, ó. Perdeu para o Atlético de Madrid, mas fez gol. Perdeu para o Levante, mas fez gol. Perdeu para o Villarreal, mas fez gol. Perdeu para o Sevilha, mas fez gol. Então, eu acredito que a gente pode ter um espanhol prejudicando um pouco o Real Madrid, tentando fazer gol, tentando ir para cima, mas lembrando, o Real só precisa empatar. Outro jogo que dá para trabalhar alguma coisa é num match odds também entre Bilbao e Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid ainda, junto com Sevilha, Barcelona e Betis, disputam aqui uma vaga na Liga dos Campeões. Quer dizer, uma não, né? Um só vai ficar de fora, pelo visto. Betis, Sevilha, Barcelona e Atlético de Madrid, um deles vai ficar de fora. Até o Sociedad, talvez, mas é mais complicado, tá bom? Então, da La Liga, só esses dois. O Real Madrid, talvez eu deva pular, porque não existe necessidade do Real se esforçar, porque ainda falta 4 jogos e ele só precisa de um ponto. Será que eu vou ficar de fora do Real? Pode ser que o Real perca aqui. Eu vou ficar de fora do Real. Porque o foco do Real Madrid, depois de ter aquele 4-3 com o City, é o jogo do City. E eles já sabem que basta empatar. Eu não vou me arriscar nessa odd do espanhol, sabendo que o espanhol é tão chato fora de casa. Eu prefiro trabalhar aqui, ó, quietinho, tranquilo, num match odds mais organizadinho aqui, com uma odd mais tranquila, do que me envolver no Real Madrid, tá? Não sei, tem alguma coisa me dizendo para ficar de fora do Real. Não é superstição, tá? Premiership, temos Celtic não temos Rangers não. Esse jogo aqui talvez me chame para gols, o Hearts contra o Ross County. O time do Ross County é um time louco pra caramba. 2-0, 1-0, 1-1, 4-0. Ultimamente não tem tomado tanto gol. Eu vou ficar de fora. Mas o Hearts, olha só, 3-2, 2-1, 3-1, 2-0, 4-2, 2-2. Mas é muito submundo pra mim, né? Não que eu não faça submundo, mas já é times que eu não conheço tanto da Escócia. Deixa quieto. Premier League russa não. Superliga da Turquia também não. Trabzonspor praticamente campeão. Já falei da La Liga. Copa do Brasil, Palmeiras pega o Juazeirense com uma odd de 1,10. Vocês não estão vendo aí, mas tá 1,10. Tô fora também. Palmeiras deve resolver essa parada dentro de casa e depois fora de casa só vai cumprir tabela, com todo respeito ao Juazeirense, que já eliminou time grande nas outras edições da Copa do Brasil. Na Série B, nós temos o Grêmio em casa, com uma odd de 1,50. Esse tipo de odd eu não trabalho na Série B, com todo respeito ao Grêmio. O Grêmio está aqui já na zona de classificação. O CRB tem 2 derrotas e 1 empate, mas eu prefiro ficar de fora. CSA Sport, aqui já tem odd para trabalhar num match odd, se eu quiser. Também um time lá de cima com um time lá de baixo, mas ainda está muito cedo para falar isso, né? Sampaio Correia Operário também é um jogo parelho. Chapecoense e Cruzeiro também é um jogo parelho. E aqui é um jogo pegado. Pode ser um jogo interessante para se trabalhar o match odds aqui. E Ponte Preta e Brusque, que também é um jogo parelho. Ou seja, tirando o Grêmio, que está com uma odd esmagada por ter camisa e jogar em casa, o resto dá para trabalhar match odds sem problema, tá? O problema da Série B geralmente é a liquidez. Na Série A nós temos o América Mineiro, que está oscilando muito contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que perdeu para o São Paulo, não foi? Cadê? Perdeu para o São Paulo por 4-0. Aí venceu o The Strongest, perdeu para o Atlético Mineiro, venceu o Flamengo e perdeu para o Libertad. Vai enfrentar um América Mineiro que
Perdeu para o Tolima, nos últimos minutos tomou 2 gols, fez cera, tirou muita gente do lado. Foi começando a recuar o time, acabou tomando 2 gols no final, perdeu para o Santos no Campeonato Brasileiro e tinha ganhado do CSA. Não, do América Mineiro aqui, né? Tá oscilando demais, 2 derrotas, 2 vitórias também, jogo para match odds, jogo sem favorito. Ceará e Bragantino, uma tendência pequenininha já para trabalhar gols nesse jogo, mas eu sou muito receoso a trabalhar mercado de gols no Brasileiro no início. Eu gosto de ter umas rodadas a mais para analisar as equipes. Goiás e Galo. O Galo não pode ficar vacilando igual vacilou na última rodada, tem que ir para cima. Tomou um empate depois de estar vencendo por 2-0 a equipe do Curitiba, acabou tomando um empate no final. Vai enfrentar o Goiás, o Palmeiras foi lá no Goiás, né, e empatou. Vamos ver se o Galo consegue vencer, mas essa odd aqui de 1,57, hein? Vamos ver se dá para trabalhar esse Lei Goiás aqui. E por último, Cuiabá e Goianiense, jogo às 19 horas, mais complicado para mim de trabalhar, mas se eu fosse fazer algo também seria no Match Odds. Eu acho que eu falei de tudo, todos os jogos que eu pretendo trabalhar. Então eu vou lembrar vocês, faça o arroz com feijão, faça o simples, não inventa. E a gente tá junto pro próximo mês de maio por aqui. Posso contar contigo? Então aproveita que você já viu até aqui e não esquece de se inscrever nesse canal. Valeu, meus amigos. Não esquece também de participar do sorteio aqui da Betfair, a minha parceira nesse canal, com uma banca de R$30 todos os dias. E tem link da Betfair para você ganhar um bônus de R$200. Você tem que estar inscrito na Betfair do meu canal para poder participar do sorteio. Bom final de semana.